quando a gente pensa no jornalista tendo que, digamos, divulgar informações científicas, no jornalismo científico, assim, nessa responsabilidade. Acho que, no modo geral, o jornalista tem uma grande responsabilidade, que é essa responsabilidade que a gente chama de verdade jornalística, digamos, que é perseguir, das formas possíveis, assim, esgotar os fatos com as diferentes versões, né? Então, assim, a responsabilidade, eu acho que uma das primeiras, assim, em relação à ciência, é o jornalista fazer um mergulho, né, naquela informação, assim, que é o que normalmente a gente, no jornalismo mais cotidiano, é difícil a gente ver. Então, a gente nota muita falha no processo, assim, do fazer jornalístico. Por quê? Porque o jornalista, às vezes, até diante da produção industrial que é exigida do jornalista, essa coisa dele não conseguir mergulhar naquela realidade que ele precisa produzir, e ele dá uma informação muito superficial e que acaba, de certa forma, criando uma espécie de ruído, não? Tu vai acabar jogando contra, digamos assim, né? Então, de certa forma, a responsabilidade dele seria dele realmente entender, né? Então, de ele realmente se especializar. No Brasil tem pouca, assim, produção de jornalismo científico, assim, né? Digamos que em outros países é bem mais comum. Tu vê assim, tem um cara especialista em medicina, né? E é um jornalista que escreve sobre aquilo. Tem uma revista que é interessante, assim, que tem muitas matérias boas sobre isso, que é a Piauí. Que eles, de certa forma, compram algumas matérias, ou até mesmo produzem, assim, um jornalismo científico interessante, assim. Porque é um jornalismo de fôlego, é um jornalismo que vai ter que ter matérias de 15 páginas, etc., né? E que vai ter que ouvir 30 fontes, né? E ler muitos artigos sobre aquilo e resgatar o que foi o conhecimento anterior, né? Para entender os impactos dessas mudanças dentro da ciência. Então, assim, a responsabilidade dele nesse papel é como nos outros, né? Então, o jornalista sempre tem essa responsabilidade de ser ético, de buscar as diferentes fontes, embora a gente veja que muitas vezes ele de certa forma, está para algum lado ou para o outro, e às vezes a serviço de alguma outra coisa que a gente fica tentando desvendar o que é. Mas, filosoficamente, o jornalista é um cara, né, e ele é formado para isso, né, para ele ouvir essas fontes, trazer pluralidade, né, diferentes pontos de vista, questão relacionar com o passado, com o presente, com o futuro, fazer esse trabalho assim de uma interpretação, né? Então, acho que é uma grande responsabilidade, né? Quando ele vai trabalhar com isso, porque, como tu falou, quando, de certa forma, muitas das pessoas vão ter acesso a essas informações a partir dele, né? Então, e eu acho que, de certa forma, tem um papel do jornalista, mas tem o papel também dos meios, né? Dos próprios, assim, porque às vezes, quando a gente pensa assim, às vezes nessa noção de que assim, mas o que interessa para o público, isso não interessa para o público. O que interessa para o público é futebol, é esporte, é não sei o que. Então aí tu tem essa barreira também. Às vezes não é só o jornalista, mas são as próprias empresas jornalísticas que vão dizer, mas se a gente divulga fatos, etc., a gente dá grandes matérias, elas não vendem. Então a gente vê cadernos especiais de saúde, caderno vida, etc., minguando nos jornais, porque também, isso ninguém anuncia ali, aquilo ali não dá retorno e tal. Então, às vezes também, sei lá, ter formas de dar essa oportunidade para que esse jornalismo exista, né? Talvez aí agora com blogs específicos, essas coisas, tenha aparecido mais, assim, né? Mas quando a gente pensa no jornal diário, nas revistas mesmo, assim, isso aí tá cada vez menos. As matérias são cada vez menores, mais enxutas, mais simplificadas, que também é um problema. Eu tenho 2 páginas para contar uma pesquisa. Às vezes o cara vai lá, faz 5, entrega para o editor corta, e aí quando vê, sai tudo enviesado, informação, bem difícil.